Vivemos em um período de grandes avanços tecnológicos no setor agrícola, o que permitiu um aumento crescente na produção de alimentos nas últimas décadas. Contudo, milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar grave, o que significa dizer que elas não estão tendo acesso a alimento na qualidade e na quantidade necessária. Para entendermos essa contradição, eu trouxe nesse slide um infográfico do site Poder 360, que aborda o nível de insegurança alimentar no mundo a partir de dados da Organização das Nações Unidas. Segundo o infográfico, 5,6 bilhões de pessoas em 2019 viviam em situação de segurança alimentar, o que significa dizer que elas tinham acesso suficiente aos alimentos, tanto em termos de quantidade como de qualidade. Porém, segundo o gráfico abaixo, as maiores concentrações dessas pessoas se encontram no continente asiático, na América do Norte e na Europa. Já outros 2 bilhões de pessoas que se encontram em insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, enfrentavam incertezas sobre a capacidade de obter alimentos e eram obrigadas a viver com quantidades menores de alimento ou com qualidades inferiores dos mesmos. Se observarmos novamente o gráfico, veremos que a Ásia lidera as faixas desse nível de gravidade, sendo seguido pela África, continente no qual há mais pessoas em situação de segurança alimentar do que aquelas em situação de segurança. Situação que retrata os elevados níveis de subnutrição do continente e que marcam a imagem do continente africano no exterior. Por fim, o último e mais elevado grau de insegurança é o grave, que reúne as pessoas que costumam ficar sem alimentos e que, em alguns casos, passam um ou vários dias sem comer. Neste caso, os números mundiais apontam 704 milhões de pessoas vivendo em situação grave de insegurança alimentar, no qual metade se encontra na Ásia, 277 milhões na África e outros 55 milhões na América Latina. Europa e América do Norte juntas apresentam o menor índice, com apenas 11 milhões de pessoas. O que percebemos desse número é que o continente asiático, com sua grande população e extenso território, apresenta uma grande desigualdade regional entre os países que o compõem. Haja vista que o continente é líder mundial em todas as categorias. Contudo, a situação mais grave é do continente africano, que apresenta o maior número relativo de insegurança alimentar, com 43,2% da população vivendo em situação de segurança alimentar moderada e 17,7% em situação grave. Apenas 39,1% da população africana se alimenta adequadamente. É comum que as pessoas analisem a situação da fome na África como um problema climático, uma vez que grandes extensões do território africano são cobertas por desertos e áreas de clima semiárido. Contudo, a fome naquele continente é decorrente de muitos fatores que vão além da questão climática. Soma-se a isso o histórico de colonização, que foi marcado pela exploração da população local, pela expropriação das riquezas materiais do continente e que levou à má distribuição das terras férteis e agricultáveis, que foram inicialmente apropriadas pelos colonizadores e hoje se encontram concentradas nas mãos de empresas estrangeiras e da elite local. Também está atrelada à questão da fome e os problemas relacionados ao baixo nível tecnológico empregado na agricultura e o uso de técnicas inadequadas em regiões semiáridas, o que leva à desertificação e à baixa produtividade dessas áreas. Ademais, posso citar também os vários conflitos armados que ocorrem naquele continente, a corrupção enraizada nos estados e, sobretudo, a priorização da produção para exportação de commodities em detrimento do abastecimento do mercado interno, uma vez que produzir alimentos para exportação, no qual são comercializados em dólar, é mais lucrativo do que oferecer esses mesmos produtos ao mercado consumidor local.
Já no caso brasileiro, segundo o infográfico, 5,2 milhões de pessoas viviam em 2017 em situação de insegurança alimentar grave, passando um ou mais dias sem comer. Quando analisamos todos esses dados e fatores, eles nos fazem pensar qual seria a relação entre população, pobreza e fome. Antigamente, os pensadores que se dedicavam a estudar a relação entre a produção de alimento, o crescimento populacional e a pobreza acreditavam que um dia a humanidade chegaria a um patamar em que a produção agrícola não seria suficiente para sustentar a população humana, que crescia cada vez mais rápido. Um desses pensadores foi o economista e sacerdote inglês do século XVIII, Thomas Robert Malthus. Malthus acreditava que o problema da pobreza que a Europa apresentava naquela época estava diretamente relacionado ao crescimento exagerado da população pobre. Se baseando em dados da época, o pensador inglês chegou à conclusão de que a produção agrícola crescia em progressão aritmética, enquanto a população cresceria muito mais rápido em progressão geométrica. Mas vamos entender o que ele quis dizer com isso. Numa progressão aritmética, a sequência de números cresce sempre somando o último número com uma razão fixa. Por exemplo, se a cada ano você consegue aumentar a sua produção em 2 toneladas de grãos, esta é a nossa razão fixa, então no primeiro ano você terá 2 toneladas, no segundo, 4 toneladas, no terceiro, 6 toneladas, e no quarto ano serão 8 toneladas, e assim por diante, sempre acrescentando 2 toneladas, que é o limite que você consegue ampliar dessa produção. Temos aí uma progressão aritmética. E para Malthus era assim que a produção agrícola crescia. Por outro lado, o crescimento da população seguiria uma ordem diferente de progressão, a geométrica, no qual a sequência de números cresce sempre, multiplicando o último número com uma razão fixa. Por exemplo, se mantivermos a razão em 2, significa que a cada ano a população dobra de tamanho. Se no primeiro ano são 2 milhões de habitantes, no segundo ano teremos 4 milhões, no terceiro ano 8 milhões e no quarto ano já serão 16 milhões de pessoas. Agora compare essas duas sequências. O que você observa? A população cresce muito mais rápido do que a oferta de alimentos. Para Malthus, as consequências disso seria a fome e o aumento da pobreza. No entanto, para esse pensador, a pobreza era também um fator importante e benéfico, porque, segundo ele, se todos desfrutassem de boa qualidade de vida, a tendência era com que as famílias tivessem ainda mais filhos e a população cresceria ainda mais, elevando a escassez de alimento. Por isso, Malthus defendia que as guerras e as doenças eram fatores importantes que ajudavam nesse controle populacional, já que provocava a morte de boa parte da população mais pobre. Por conta disso, ainda defendia que o governo não desse nenhuma forma de ajuda social aos mais necessitados, uma vez que essas medidas, para ele, não contribuíam para que as famílias empobrecidas mudassem seu estilo de vida e buscassem ter menos filhos. Em lugar dessas ajudas, afirmava Malthus, os governos deveriam criar um ambiente propício para que os pobres alcançassem a classe média por mérito próprio. Contudo, Malthus estava completamente equivocado. Em sua análise, ele não considerou que outros fatores poderiam interferir no crescimento populacional, como foi o caso da entrada da mulher no mercado de trabalho e a criação dos métodos contraceptivos, que levariam ao planejamento familiar e à redução do número de filhos por casal. Do mesmo modo, ele não sabia que o avanço técnico levaria ao aumento considerável na produção, sem que para isso fosse necessário a exploração de novas áreas agrícolas. Ele não sabia também que avanços técnicos possibilitariam a exploração de solos antes considerados improdutivos,
nem que novas técnicas agrícolas permitiriam ao homem produzir mesmo sem terra, como é o caso do plantio hidropônico. Em 2013, era produzido no mundo cerca de 3,9 bilhões de toneladas de alimentos, segundo o relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dos quais 1,3 bilhões, ou seja, 33% do total, era desperdiçados todos os anos. Repito, 33% de todos os alimentos produzidos no mundo vão parar no lixo, o que é suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas, segundo o mesmo relatório. Em outras palavras, o que é desperdiçado seria suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta que se encontram em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, que vimos no infográfico do slide anterior. E toda essa comida simplesmente é desperdiçada. Neste infográfico desenvolvido pela revista Mundo Estranho, podemos compreender como isso acontece. Dando um zoom no infográfico, vemos aqui no lado esquerdo da tela que a quantidade de desperdício é quase a mesma, seja em países industrializados ou em desenvolvimento, apesar que nestes últimos o desperdício é um pouco menor. No outro gráfico, podemos compreender como esses alimentos acabam desperdiçados. A maior parte, cerca de 470 milhões de toneladas, são perdidas ainda na fase de plantio e de cultivo, e outros 300 milhões durante a colheita, o manuseio e o armazenamento, quando estas são feitas de formas inadequadas. Nessa fase, há um descarte de muitos produtos que são classificados como inadequados para comercialização, sobretudo quando se trata de alimentos para exportação, que devem respeitar um rigoroso sistema de qualidade. O gráfico ainda nos mostra que o consumo final é a terceira maior etapa de desperdício no mundo. São os alimentos que são descartados nos domicílios, restaurantes, feiras livres e supermercados. Só uma pequena quantidade é perdida durante o transporte desses alimentos dos centros de produção até os locais de comercialização e outra parte pelo processamento das indústrias alimentícias e agroindústrias. O gráfico mais abaixo mostra que cereais, vegetais, raízes e frutas são os alimentos mais desperdiçados no mundo. E ao lado, vemos que enquanto na África subsaariana, local onde temos os maiores números de subnutrição e insegurança alimentar, por motivos que já são óbvios, é a região com menos desperdício, enquanto que a América do Norte, que reúne o México, os Estados Unidos e o Canadá, mais a Europa, são os campeões em desperdício, uma vez que cada pessoa joga no lixo, em média, de 95 a 115 quilos de alimento todos os anos. No caso do Brasil, que possuía na época uma produção anual de 140 milhões de toneladas de alimentos, o que o tornava o quarto maior produtor de alimentos do mundo, 26,3 milhões de toneladas são desperdiçadas, ou seja, 18,8% da produção brasileira vai parar no lixo. Isso seria suficiente para erradicar a fome no Brasil, haja visto que essa quantidade de alimentos alimentaria 19 milhões de brasileiros, e no período, pouco mais de 13,6 milhões passavam fome no país. Observando o gráfico ao lado, vemos que a realidade brasileira é bem diferente da do restante do mundo. Os campeões de desperdício são os processos de manuseio e de transporte inadequado, e depois as centrais de distribuição, muitas delas conhecidas aqui na Bahia como CEASAs. Os consumidores, o varejo e os processos de plantio e de cultivo são os que menos desperdiçam alimentos no Brasil. Ainda assim, as famílias brasileiras, em média, desperdiçam 20% de todo o alimento que compram. Como é possível perceber, depois da análise desses dados, a fome é um problema que atinge milhões, mas a capacidade técnica permite uma produção agrícola suficiente para, ao menos, atenuar seus efeitos. Se os avanços técnicos fossem acessíveis a todos os produtores,
Se os mesmos possuíssem terras de qualidade para sua produção, e se os alimentos que hoje são desperdiçados chegassem aos mais necessitados, a fome poderia ser, em alguns anos, totalmente extinguida. O que se vê, porém, é que o acesso ao alimento é também um fator de desigualdade, no qual uns têm acesso a alimentos de maior qualidade do que outros ou em quantidades diferenciadas. Enquanto algumas nações desperdiçam milhões de toneladas todos os anos, outras milhões não possuem o que comer e se encontram subnutridos.